Flamengo venceu ontem contra o Esperance de Tunis e nesse vídeo a gente vai comentar sobre alguns pontos do jogo que vale a pena ser falado. Coisas que pouca gente percebeu, por exemplo, a mudança do Flamengo com a chegada de Jorginho. O Flamengo ontem simplesmente controlou o jogo do início ao fim. E aí, para quem já entende um pouco da tática do futebol de hoje em dia, o pessoal quando vai fazer a divisão do jogo não pensa em 90 minutos de jogo, pensam em 6 blocos de 15 minutos. Então são 3 blocos de 15 minutos no início do jogo, no primeiro tempo, e mais 3 no segundo tempo. 15, 15, 30, 30, 45. Aí depois 45, 60, 60, 75 e 75 a 90. Quando a gente para poder analisar que o Flamengo historicamente precisa fazer o gol logo no início do jogo, é algo que a torcida pede muito, que o Flamengo faça um gol logo no início do jogo para poder o emocional do Flamengo ficar controlado, o Felipe Luiz ele consegue fazer o gol no minuto 16, se eu não me engano, e a gente fala que o primeiro bloco do jogo o Flamengo dominou para poder fazer o gol, fez o gol e depois controlou o jogo e dosou intensidade. A gente percebe que, por exemplo, contra o Palmeiras, o Flamengo não podia errar em nenhum momento. Então o nível de concentração do Flamengo era muito grande, E quando a gente viu o Esperance de Tunis fazer uma marcação por zona, eles não mordiam tanto quanto poderia, a gente percebeu que o Flamengo conseguiu assim trocar passes com muita qualidade e controlar o jogo. Um time parecido com o Esperance de Tunis que faz a mesma coisa é o Bahia de Rogério Ceni. O Bahia de Rogério Ceni contra o Flamengo, ele faz justamente isso. Ele fica ali fazendo uma marcação por zona. Essa marcação por zona, geralmente eles não mordem tanto, conseguem roubar a bola, parte no contra-ataque e tenta fazer um gol. Sendo que o Esperance, eles não tinham a qualidade na hora de fazer esse contra-ataque. Um dos jogadores dele pela direita, depois do segundo tempo, conseguiu ter mais espaço para poder conseguir arriscar, mas ainda assim o Esperance de Tunis não ofereceu perigo para o Flamengo, quanto talvez alguns imaginavam, né? Os times africanos eles têm muito essa questão da velocidade, eles não conseguiram explorar tanto quanto poderiam, né? E aí é aquilo, o Flamengo no Brasileirão e na Libertadores ele é testado diversas vezes com diversas táticas e escolas de futebol diferentes. Quantas escolas e táticas o Esperance é testado lá na Tunísia, lá no campeonato, né, na Libertadores da África. Então quando a gente pensa no seguinte, o Flamengo ele é muito testado ao longo do ano. E aí quando enfrenta outros times com características parecidas, já sabe o que fazer. Para mim o ponto alto do jogo foi ali o Luiz Araújo, juntamente com o Arrascaeta. O Esperance, ele batia muito no Arrascaeta, e aí quando o Arrascaeta está muito marcado, ele não tem espaço, dá muito espaço para o Luiz Araújo fazer o seu jogo. E aí quando você deixa o Luiz Araújo solto no jogo, ele consegue fazer muita coisa. Deu passe, no caso a assistência para o Arrascaeta fazer o gol, e depois faz um golaço com um passe do Jorginho. E aí a gente precisa falar do Jorginho, tá? O pessoal fala assim, ele fez uma boa estreia, mas nada demais. Aquele passe que ele deu para o Luiz Araújo era um passe que, historicamente, qualquer jogador do Flamengo iria recuar para o zagueiro, para depois ir para o Rossi, para depois tentar fazer alguma coisa. Ele dá um passe que naturalmente não é normal do Flamengo dar, porque quando tem aquela zona de pressão ali, pós linha de fundo ou escanteio, o Flamengo recua a bola até o goleiro, para conseguir tentar alguma coisa depois e abrir o jogo. Ele dá um passe que abre um espaço absurdo e o Luiz Araújo, com toda a sua qualidade, chuta para o gol e faz um golaço para o 2-0. Para mim, o Jorginho vai ser uma peça fundamental para a continuação do ano do Flamengo, porque traz uma visão, uma tática e uma tomada de decisão totalmente diferente dos jogadores que estão no Flamengo hoje. E aí, eu acredito que muitos jogadores de velocidade vão ganhar muito com o Jorginho. Por quê? Ele é um jogador que gosta muito de dar aqueles passes, aquelas ligações diretas com passe aéreo. Ele tentou pelo menos umas 2 ou 3 vezes com o Pedro, por exemplo. Mas o Pedro não tem velocidade. Ou talvez pós-cirurgia de ligamento cruzado, ele não tenha aquela confiança de dar uma disparada, de acelerar e desacelerar, de frear por causa do joelho. Quem machucou o joelho sabe que é uma lesão muito séria e até o jogador ter confiança total
no seu joelho para poder tentar coisa ali, pode faltar muito daquela tomada de decisão, do medo, do que vai acontecer novamente. O que eu imagino com Bruno Henrique, com Plata, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, serão jogadores que vão ser muito potencializados pelo Jorginho. Porque esse passe que ele dá é um passe que normalmente os jogadores do Flamengo não buscam dar. É um passe entre linhas pelo alto e que os jogadores com velocidade, com explosão, podem aproveitar muito esses passes nas costas do zagueiro e do volante. Algo que o Jorginho já fazia quando jogava no Arsenal, no Chelsea, e o Flamengo pode se beneficiar muito desse tipo de jogo. O Pedro ainda não voltou ao 100%, eu acredito que o Flamengo joga bem melhor sem o Pedro. Óbvio, vai ter jogos que o Pedro ele vai ser testado, vão precisar usar o Pedro, né? Mas a estratégia principal do Flamengo é basicamente morder do início ao fim. E você precisa de jogadores velozes para poder fazer isso. Então o Plata, o Michael, o Bruno Henrique são jogadores muito melhores para poder fazer esse tipo de jogo do que o Pedro. E aí o Pedro ele tenta fazer coisa e tal, mas ele não vai ser o jogador que vai fazer isso sempre. Não é a característica dele. Ele vai tentar roubar uma bola aqui, uma bola ali, mas não vai ser sempre que isso vai acontecer. Óbvio, vão ter jogos que ele vai ser muito, muito útil para o Flamengo, mas em jogos que o Flamengo precisa de uma marcação cada vez maior, pressão a todo momento, o Pedro, junto com o Arrascaeta, vamos ter que escolher um dos dois. Ou Pedro ou Arrascaeta para poder jogar junto. Os dois juntos, em alguns momentos, não vão conseguir jogar junto. A depender do que o Felipe Luiz vai fazer. Lembrando que ele já falou que a ideia do Flamengo titular é com o Pedro. O jogo de hoje a gente sabia que não precisava de uma marcação tão incisiva. Contra o Chelsea, eu imagino que ele possa vir com o Bruno Henrique, ou até mesmo com o Michael, porque a ideia do Flamengo ali vai precisar ser morder a todo momento o Chelsea. Toda bola, toda chance é vital para o Flamengo conseguir alguma coisa contra o Chelsea. Minha visão, o Flamengo precisa começar o início do jogo contra o Chelsea já mordendo a todo momento. A todo momento. Cada espaço, cada campo ganhado vai ser igual ao futebol americano. Cada zona de campo ofensivo que a gente ganha em cima do Chelsea vai ser vantajoso pra gente. Então o jogo tem que ser muito estudado. Eu não começaria com o Pedro e colocaria sim jogadores de velocidade para poder morder do início ao fim. Do início ao fim. Marcação em cima para não dar espaço para os jogadores do Chelsea pensarem no que fazer. Porque são jogadores que já estão acostumados com um nível altíssimo de futebol. E você vai dar espaço para eles pensarem no que vai fazer, vai ser algo ruim para o Flamengo. O que você acha? Falei alguma besteira aqui? O que você viu do jogo? E tem alguma coisa que ficou de fora? Que eu esqueci de comentar aqui embaixo? Comenta aqui. É assim que você comentar e te responder. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.